Você acorda uma manhã e há guerra nas notícias. O preço do petróleo disparou. O Estreito de Hormuz está fechado. As bolsas estão apreensivas e todo mundo está falando sobre a mesma coisa nas redes sociais. Tudo pode desmoronar, e justamente nesse ambiente, as pessoas se dividem em dois grupos. Enquanto o primeiro grupo entra em pânico, o segundo grupo procura uma oportunidade até mesmo aqui. Mas a verdadeira pergunta é, em tempos assim, para onde devemos olhar? Para as notícias? Para as manchetes? Ou para os dados que realmente mostram para onde o dinheiro está indo? Porque a história nos mostra que os mercados não precificam a guerra em si, mas sim o impacto da guerra na economia. E às vezes aquele dia mais assustador é, na verdade, o nosso ponto mais baixo. É exatamente sobre isso que vamos falar hoje, pessoal. Vamos falar sobre a tensão com o Irã, o choque do petróleo e a surpreendente resistência do Bitcoin, o fluxo de dinheiro institucional e como alguns investidores veem esses períodos não como uma crise, mas justamente como uma oportunidade. Agora, deixe o barulho de lado. Mísseis, manchetes, políticos constantemente se ameaçando. Isso é coisa da mídia, mas o que o mercado observa é outra coisa. O mercado está olhando para uma direção diferente. Quanto esse evento pode impactar o petróleo? Até onde os preços da energia podem subir? Será que isso vai reacender a inflação? Os bancos centrais estão de mãos atadas. Com a inflação, os preços de produção, transporte e alimentos vão subir novamente? É exatamente aqui que devemos focar. Não subestime o Estreito de Hormuz, é extremamente crítico. Porque uma parte muito importante do petróleo mundial passa por ali. Se essa rota for seriamente bloqueada, o problema não será apenas das empresas de energia, pessoal. As seguradoras também enfrentam grandes problemas. As fábricas terão um aumento de custos muito significativo. O transporte fica mais caro, ou seja, talvez você tenha produzido a batata pelo mesmo preço, mas como o transporte ficou mais caro, os preços dos alimentos e dos mercados aumentam, e isso pode se transformar em inflação no mundo todo. Ou seja, usando a segurança de um país como desculpa, o mundo inteiro pode ser arrastado para o caos. Ou seja, para resumir, o impacto da guerra na economia não é um confronto direto, mas sim a marca que esse confronto deixa na economia. Aqui, o gráfico do petróleo se torna mais crítico do que as manchetes e títulos das notícias. Porque se o preço permanecer alto, entendemos o seguinte: sim, haverá uma crise séria nos mercados de energia. O caos está começando. Mas se, após altas momentâneas, o preço recuar, há duas possibilidades. Ou essa guerra é temporária e a paz pode chegar em breve, ou o problema pode ser resolvido com outra produção, com oferta. Quando olhamos, vemos que o petróleo, em um curto espaço de tempo, subiu de $60 para $120. Com a mesma intensidade, agora voltou para $88, pessoal. Em alguns dias, chegou a $83. Ou seja, vemos um petróleo que na verdade voltou de forma muito brusca. E isso, na verdade, é uma boa notícia. Claro, esperamos que a guerra acabe, e eu acredito que em breve, tanto esta guerra quanto a guerra do Irã terminarão. Então vamos olhar para o padrão histórico, ou seja, que tipos de fases o mundo vivencia durante uma guerra. Pessoal, podemos dizer que são 4 tópicos principais. Primeiro, há o período pré-guerra. Os países fazem declarações mútuas. Dizem: ataquei, vou atacar, posso lançar um míssil a qualquer momento, podemos chegar a um acordo. Acho que nunca vamos chegar a um acordo. Recentemente, testemunhamos tudo isso. Esse período pré-guerra deixa o mercado muito tenso e é uma fase que faz o mercado cair. 2. O período de guerra. Agora a guerra começa, mísseis são lançados, as perdas começam. Podemos dizer que este é o pior período, tanto do ponto de vista humano quanto econômico. Manchetes assustadoras e títulos de pânico surgem, fazendo parecer o fim do mundo. Para alguns até parece, mas o mundo continua girando. Na guerra, perdemos a noção da realidade e parece que não tem fim, com muitos achando que tudo vai desmoronar. Terceiro, o período avançado da guerra, ou seja, a guerra começou. O 20º dia, o 50º dia. Agora as pessoas começam a retomar o controle da realidade. Porque na história, guerras que duraram muitos anos já aconteceram e todos começam a perder o interesse pela guerra, passam a abordar a situação de forma mais lógica e nesse ponto os preços começam a se recuperar de modo geral do ponto de vista econômico. A quarta fase é o fim da guerra ou a adaptação a ela. Ou seja, ou a paz chega, pessoal, ou a humanidade se acostuma com a guerra. Por exemplo, a guerra entre Rússia e Ucrânia começou e pensamos: provavelmente é o fim para as criptomoedas, porque uma guerra enorme começou no mundo. Quem vai se importar com altcoins? Mas o que acontece? A guerra dura anos, anos e anos. No final todos esquecem aquela região. Na verdade, ainda há uma guerra muito séria entre a Rússia e a Ucrânia naquela região.
Mas nenhum de vocês acompanha essas notícias no dia a dia ou leva isso em consideração nas decisões de investimento. É como se a paz tivesse sido alcançada, como se o problema já tivesse acabado. O mesmo vai acontecer com o caso entre o Irã e os Estados Unidos. Ou todos vão se acostumar muito com essa situação, ou a paz será alcançada, e eu acredito que isso vai acontecer em breve. Isso já aconteceu várias vezes no passado. Então precisamos separar o pânico dos dados. Havia influenciadores que agiam em pânico, vendiam tudo e diziam que era o fim do mundo. Na época da guerra diziam: irmão, estou vendendo tudo, inclusive as altcoins. Mas a humanidade e o mercado se acostumaram muito rapidamente com a guerra e tudo isso ficou para trás. Muitos bitcoins e algumas altcoins subiram ainda mais e valorizaram. Houve períodos assim de tempos em tempos. É a mesma coisa aqui, pessoal. É preciso não entrar em pânico e acompanhar os dados. Aliás, pessoal, a Binance distribuiu um airdrop do River no valor de $220. Vocês podem conferir suas carteiras Web3. Quem realizou as tarefas anteriores recebeu $220 de graça. Para aproveitar esse tipo de oportunidade, você também pode se cadastrar na Binance usando o meu link, escaneando o QR Code na tela ou clicando no link na descrição do vídeo e fazer a verificação de identidade. Além disso, você pode aproveitar o bônus de boas-vindas no valor de $700 e também participar dessas tarefas Web3 no futuro. Agora chegamos à parte que eu mais gosto. Por que o Bitcoin ainda está de pé? Estourou uma guerra, tudo virou de cabeça para baixo. O ouro caiu, a prata caiu, o Bitcoin não caiu, na verdade até subiu. Chegaram até a fazer uma piada. Será que é o Irã que está vendendo a descoberto o Bitcoin? Então por que o Bitcoin continua firme? Agora, há algumas razões para isso. Primeiro, a grande maioria dos que queriam vender já vendeu seu Bitcoin. Se o Bitcoin ainda não cai mesmo com más notícias no mercado, isso mostra que as carteiras chamadas de mãos fracas já venderam. Isso é um desenvolvimento positivo para o Bitcoin. Outro ponto é que o Bitcoin tem ciclos de 4 anos, pessoal. Na verdade, mesmo que dados macroeconômicos e questões geopolíticas tenham impacto, o Bitcoin tenta seguir esse ciclo e, de forma interessante, esse ciclo de 4 anos funciona psicologicamente, pessoal. E o Bitcoin está vivendo o período em que se consolida e se movimenta de forma lateral dentro desse ciclo de 4 anos. Eu também atribuo um pouco a isso. Foi aberto um processo relacionado à empresa Jane Street. Será que estão manipulando o Bitcoin? E desde esse processo, o Bitcoin não teve uma queda significativa. Nessa situação, mesmo com a guerra acontecendo, como o Bitcoin não está caindo, todo mundo fez o seguinte comentário: será que este é o melhor momento para comprar Bitcoin? Todo mundo fez esse comentário. Pessoalmente, continuo comprando Bitcoin de forma gradual. Nada disso é uma recomendação de investimento, mas para mim, não seria surpreendente se o Bitcoin chegasse a $150 mil ou $200 mil amanhã. Claro que ao dizer amanhã, estou me referindo aos próximos períodos. Não estou falando do dia seguinte imediatamente. Especialmente em tempos de guerra como este, o fato de o preço não cair é, na minha opinião, um indicador importante para nós. Por quê? Agora, alguns dizem que é hora de comprar Bitcoin. Agora vamos ao argumento principal da questão. Os principais defensores do Bitcoin apresentam o seguinte argumento: quando o mundo se torna frágil devido a guerras e os bancos centrais continuam imprimindo dinheiro sem lastro, na verdade, o Bitcoin se torna ainda mais valioso. Guerras, impressão de dinheiro, aumento da dívida e incerteza política. Tudo isso faz com que alguns investidores se voltem para ativos com oferta limitada. Ou seja, ouro, prata, mas o Bitcoin é mais prático do que esses. Pode ser dividido, é pequeno, digital, sua oferta é totalmente limitada e não pertence a ninguém. Ou seja, o Bitcoin se comportou como um ouro digital, na verdade, neste período de guerra. O ouro, há séculos, amigos, é um porto seguro. Mas os defensores do Bitcoin dizem aqui que um instrumento de reserva de valor não precisa necessariamente ser físico, precisamos também de uma versão digital. Na verdade, é ainda mais portátil, mais transparente, mais programável. Claro, também há alguns desenvolvimentos do lado institucional que apoiam essa narrativa. Os ETFs são o exemplo mais claro disso. Antigamente, para comprar Bitcoin, era preciso criar uma carteira, ter equipamentos e era muito trabalhoso. Depois vieram as corretoras e ficou ainda mais prático. Agora chegaram os investidores institucionais. Agora, ao comprar um ETF de Bitcoin com um simples toque, você está basicamente comprando Bitcoin. Ou seja, o Bitcoin se tornou um produto muito mais acessível e fácil. O que torna o Bitcoin forte não é apenas o seu preço, pessoal. A verdadeira força está no fato de que suas regras não podem ser alteradas arbitrariamente por alguém. O Bitcoin pertence à comunidade, é transparente e previsível. A essência do Bitcoin está baseada nessa ideia. Ninguém pode mudar o passado como quiser. Não pode ser reescrito. Você não pode dizer,
Ah, eu não gostei dessa transação. Vamos apagar e refazer desde o início em relação aos registros passados. É exatamente por isso que a confiança no Bitcoin, ou seja, no blockchain, é muito alta. Se começarem a surgir exceções nesse sistema, se começarem a falar ou a fazer coisas relacionadas a mudar o passado, aí sim a confiança é seriamente abalada. Algo que hoje é chamado de exceção de boa-fé pode, amanhã ou depois, abrir caminho para intervenções políticas ainda maiores. Por isso, o maior teste do Bitcoin no futuro não será o seu preço, mas sim o consenso social. Ou seja, a comunidade, os desenvolvedores, os nós, os atores do mercado conseguirão manter essa linha? As regras não vão mudar nem mesmo sob pressão. Para que o Bitcoin seja o ouro digital, não basta apenas que sua oferta seja limitada. Ele precisa ser confiável, previsível e não estar sujeito a intervenções. Ninguém pode simplesmente decidir produzir ouro hoje e sair produzindo. É preciso arcar com o custo disso. As regras são claras. Para o Bitcoin, isso também é extremamente crítico. Resumindo a história, a lição importante que devemos tirar hoje é a seguinte: pessoal, se você se concentrar apenas nas redes sociais em tempos de crise, se tomar decisões apenas olhando para manchetes de notícias, você entra em pânico e comete erros. Mas se você interpretar os dados corretamente, consegue identificar onde estão as oportunidades e como pode ganhar dinheiro. O petróleo nos lembra o quanto o impacto econômico pode ser duradouro. A estrutura do mercado nos mostra o quanto o medo já está precificado. Já o preço do Bitcoin nos indica se os vendedores, as mãos fracas, já venderam o suficiente ou não. E pelas regras imutáveis do Bitcoin, entendemos o seguinte: o Bitcoin é um sistema confiável, imutável e não pertence a empresas ou governos, mas sim às pessoas. Como a confiança e a função de reserva de valor do dinheiro vão mudar nesse novo mundo. Não será apenas o preço do Bitcoin que mostrará isso. Em 1 ou 2 anos, o mundo financeiro já vai nos mostrar isso rapidamente, com inteligência artificial, processadores rápidos e um mundo cada vez mais digital. Se você gosta de vídeos que unem macroeconomia, cripto e psicologia de mercado, não se esqueça de curtir e se inscrever no meu canal. E também não deixe de comentar. Na sua opinião, qual é o indicador mais claro em momentos de crise no mercado? O preço do petróleo, o preço do ouro ou o preço do Bitcoin? Nos vemos no próximo vídeo.